havia algumas abordagens que você não podia ter uma troca de carinho, de certa forma seria uma troca de carinho, né? Algumas abordagens você não podia nem oferecer uma água e um café, tinha que estar à disposição ali, o paciente podia pegar, mas você não podia oferecer. Tinha abordagens que jamais você poderia abraçar o paciente, então isso também era uma coisa que me pegava muito, sendo eu extremamente extrovertida, né? Sendo eu aquela pessoa que chega numa roda de 10 pessoas, só conhece uma e abraça todo mundo, né? Então, como que essa pessoa ia ter no consultório um paciente chorando na sua frente e não ia abraçá-lo, e não ia oferecer algum tipo de conforto carinhosamente? Isso era uma questão também para mim, e a terapia do esquema me ganhou completamente ali a partir do segundo período, justamente porque é uma abordagem integrativa que utiliza conceitos e técnicas de outras abordagens. Então, é uma abordagem que me dá a liberdade, sim, de usar técnicas da Gestalt, da TCC, até de outras abordagens que eu achar que se encaixe melhor, né? E sobre a questão, né, que eu falei de abraçar as pessoas, de ser extrovertida, a terapia do esquema transforma a relação terapêutica como parte do tratamento. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre necessidades emocionais, né, que é a base ali da formação dos esquemas em terapia do esquema. E na terapia, né, na psicoterapia em terapia do esquema, eu sou a pessoa que vou oferecer para o paciente aquela necessidade emocional que faltou na infância. Ah, mas faltou carinho e afeto. Sim, entre eu e o paciente, entre terapeuta e paciente, vai ser a primeira relação saudável que ele vai ter, onde ele vai receber carinho e afeto. Para a partir dali, claro que de uma forma limitada, né, gente? Mas para a partir dali que ele consiga encontrar relações mais saudáveis que atendam às necessidades emocionais dele. E hoje a gente vai falar sobre o ambiente familiar e a interação com o meio, né? Porque não é só o ambiente familiar que a criança convive, tem a escola, tem a creche, tem outros ambientes ali. Então, na interação com o meio entre esses outros ambientes. Isso tudo na construção de esquemas. Pode passar aí, Thaís. Quando eu falo em terapia do esquema, essa parte aí vem desse slide, dessa página, vem falando sobre ela ser uma abordagem integrativa, né, sobre esses conceitos iniciais que acabei já trazendo antes de chegar nesse slide. Mas quando eu falo em terapia do esquema, não tem como a gente não falar de neurociência, né? Então, imaginem um homem de 35 anos que sempre sonhou em trabalhar lá em uma determinada empresa e sempre sonhou fazer uma faculdade lá e ser alguma coisa lá, né? Que ele sempre, desde pequeno, sempre quis ser. Hoje, com 35 anos, ele se formou naquilo que ele amava, que ele queria desde pequeno, e ele trabalha na empresa que ele sempre sonhou trabalhar. Então, é uma pessoa extrovertida, que acorda animado, que vai trabalhar animado, que fala com todo mundo, que anima o ambiente quando chega, né? E aí ele vem procurar terapia porque de uns 6 meses para cá, ele começou a chegar no trabalho diferente. Ele começou a chegar no trabalho se sentindo diferente, né? E as pessoas começaram a perceber que não tinha mais aquela animação, que ele estava mais quieto, mais centrado, mais fechado, né? Começaram a comentar, e aí ele vai procurar terapia. E aí, durante o processo, a gente descobre que ele, aos 5 anos, os pais tinham uma dificuldade financeira muito grande e ele era apaixonado por refrigerante, mas eles só podiam comprar refrigerante uma vez por semana, então eles deixavam para o final de semana. E era aquela coisa, uma garrafa só, tinha que dividir para o pai, para a mãe, para os irmãos, então era um copinho só para cada um. E a criança ficava naquela expectativa, né? Quando estava chegando o final de semana já empolgado, esperando aquele momento. E aí o pai, num final de semana qualquer, ele resolve fazer uma brincadeira com esse menino, né? Ele faz ele olhar para o outro lado e bebe o refrigerante dele. E aí a criança vai reagir a essa emoção que ele não sabe o que está sentindo nem como reagir, ele vai reagir como toda criança, né? Ele chora, ele bate na mesa, ele joga a cadeira no chão,
O pai, como forma de punição, vai lá e compra outro refrigerante de 2 litros e fala, então, você quer refrigerante de 2 litros? Então, você vai beber refrigerante. E aí faz ele tomar a garrafa de 2 litros todo sozinho, com 5 anos. Mas a vida passou, ele cresceu, a vida aconteceu, ninguém fica pensando sobre isso o tempo inteiro. E isso é uma coisa que é até contada de forma descontraída, de forma animada, em formato de piada, nos churrascos de família, nas reuniões de família. Então, é algo que ele acreditava já não afetá-lo mais. Até que a gente descobre que no caminho para o trabalho dele, de uns 6 meses para cá, passou a ter um outdoor diferente, que era uma família reunida e um refrigerante na mesa. E aí ele não liga, né? Muitas das vezes ele passa por esse outdoor e nem percebe esse outdoor. Ele vê, mas ele sequer para olhar e pensar e analisar sobre o outdoor. Como assim a gente vê, passa por muitas coisas ao longo do nosso dia, né? Então você está saindo atrasado de casa, você está naquela correria, o seu cérebro viu que tem uma bola no meio da rua, no chão, mas você não vai pensar sobre isso, você sequer vai lembrar que aquela bola estava ali no meio da rua no final do seu dia. Mas o seu cérebro viu, né? Ele armazenou e o nosso hipocampo, ele seleciona as memórias que são importantes para a gente. O que vai ficar como memória e o que é descartável. Então, era dessa forma que ele passava pelo outdoor, não era algo que tinha relevância para ele, então o cérebro dele não armazenava aquilo ali é, de forma consciente. Mas o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, identificava aquele outdoor como uma ameaça, né? Então, ele não tinha memória cognitiva daquilo que aconteceu com ele na infância, mas ele tinha o resgate de uma emoção. Então, eu tenho o hipocampo responsável por resgatar memórias conscientemente, para eu lembrar delas, e eu tenho o sistema límbico, que vai resgatar as memórias emocionais. Quando eu tenho uma memória de uma emoção, eu não lembro do que aconteceu. Eu sinto o que aconteceu. Então, o que acontecia? Ele passava por aquele outdoor e chegava no trabalho se sentindo exatamente como ele se sentiu naquele dia, com 5 anos. Então, por isso, ele chegava estranho, mais quieto, meio triste, mais fechado, né? Então, é dessa forma que a terapia do esquema vai trabalhar, tá? E essas são as 5 necessidades emocionais principais, né? Principais, fundamentais, que a gente trabalha em terapia do esquema. É vínculo seguro, senso de autonomia, competência e identidade, liberdade de expressão e validação emocional, espontaneidade, lazer e limites realistas e autocontrole. Essas 5 necessidades foram divididas aí, agrupadas em algo que nós vamos chamar de domínios. Então, cada necessidade emocional vai representar um domínio, e dentro desses domínios a gente vai ter os nossos 18 esquemas distribuídos. Então, eu tenho um grupo de esquemas que é relacionado à necessidade emocional de vínculo seguro, que é o domínio de desconexão e rejeição, relacionado à necessidade emocional de vínculo seguro, e lá dentro desse domínio, desse grupo, eu vou ter os esquemas de abandono, de privação emocional, de defectividade, desconfiança e abuso, isolamento social. E assim vai. Dentro de cada grupo, eu vou ter ali separado alguns esquemas, que no total são 12. São 12, perdão, são 18. Tá? Hoje nós temos validados, né, 18 esquemas, que eu cismei com 12, gente. Temos esses 18 esquemas e temos mais 2 aí no forninho que não foram publicados ainda. Pode passar. E afinal, gente, o que são esquemas, né? Esquemas são assim, nada mais do que a forma como a gente interpreta aquilo que acontece com a gente. Então, por exemplo, eu e Thaís podemos passar o Natal
tendo só carne moída para comer, e eu estar extremamente feliz por isso, e Thaís estar sofrendo por isso. O que que muda se a situação é a mesma? Muda o contexto, né? Todo o ambiente, tudo que a gente viveu. Então, se eu passei o ano inteiro sem ter carne nenhuma para comer, de vez em quando podia comer um ovo, mas não tinha nada o ano inteiro, e no Natal eu vou ter carne moída, eu vou estar extremamente feliz por isso. Agora, se Thaís passou o ano inteiro comendo lagosta e caviar, ela vai estar extremamente triste, porque no Natal, que é uma data importante, ela só vai ter carne moída para comer. Então, assim, eu costumo dizer que besteira não existe, porque é o que significa para cada um, né? Eu tenho uma caneta aqui, ó, que eu posso perder e para mim não vai fazer a menor diferença. Mas se essa caneta aqui, ela for de Thaís, e ela for, eu peguei emprestado, e ela foi do pai de Thaís, ela foi do avô de Thaís, ela tem um significado diferente para Thaís e eu perder, ela vai sofrer por isso. Ah, mas é só uma caneta, é besteira. Gente, besteira não existe. Ah, você vira para as pessoas às vezes e fala assim: "Ah, mas você está triste por causa de besteira. Isso é coisa boba. Isso é coisa boba para você". Então, assim, não, a gente não pode, em hipótese nenhuma, se usar de régua para ninguém, se usar de parâmetro para ninguém. Porque muitas das vezes, alguma coisa que é importante para você não vai ter o menor significado para outra pessoa. Então, isso são esquemas. Eu posso estar, eu posso estar na frente de uma loja com a Railene, nem fala assim mesmo, Railene, tá certo? Eu posso estar ali na frente de uma loja e a gente presenciar um acidente, né? E aí eu vou ficar impactada porque vi um acidente horrível acontecer. E no momento em que acontece, a Railene identifica que é uma pessoa da família dela. Vai ter o mesmo significado ter assistido aquele acidente para mim e para ela? Não, vai ter significados completamente diferentes. Então, quando eu falo que esquemas são padrões cognitivos, emocionais estruturados, é, né, são filtros emocionais que interferem na percepção, significa que se Thaís me mandar uma mensagem, vamos supor que ela me mandou uma mensagem perguntando como que eu estou. Eu vou contar como que eu estou, em um parágrafo, dois, porque essa é a forma como eu aprendi a me relacionar. Se eu mandar uma mensagem para a Thaís perguntando como que ela está e ela botar tranquilo, eu posso interpretar que ela tenha respondido com uma palavra apenas, ou bem, ou tranquilo, ou tô ok, eu posso interpretar que ela está chateada comigo, que ela não quer falar comigo. Essa minha interpretação depende de como foi os meus primeiros vínculos, de como foi formado o meu apego na infância, de como foi o meu relacionamento com os meus primeiros cuidadores, sejam eles meus pais ou não, quem cuidou de mim na infância, na adolescência, na vida, né? Tranquilo? Pode passar. E aí pode passar também, que eu já falei lá atrás das necessidades emocionais, e a gente tem a formação dos esquemas. Ah, eu só preciso ter uma necessidade emocional não atendida para formar um esquema? Não. Eu preciso da combinação de necessidade emocional não atendida, e vocês vão ouvir falar muito sobre não atendida, porque é o que normalmente acontece, mas nós podemos ter esquemas formados tanto pela falta daquela necessidade quanto pelo excesso, né? Então, se eu tive proteção, se eu não tive proteção na infância, eu vou ter formação de privação emocional. Se eu tive superproteção na infância, eu também posso ter esquema de privação emocional, formação desse esquema, tá? Mas não é uma coisa mais comum, né? Mas acontece. A maioria das vezes a gente vai ter a formação dos esquemas pela necessidade emocional não atendida, somada com o temperamento, que para a terapia do esquema a gente vai considerar como inato. Então eu já vou nascer com uma predisposição
a ser mais extrovertida, a ser mais tímida, mais distímica, né? Então, a gente já nasce com essa predisposição que vai se desenvolver com o meio que a gente vive e, em alguns casos, pode também não se desenvolver. Se eu nasço extremamente, com um temperamento extremamente extrovertido e eu sou, desde o primeiro momento de vida, reprimida e podada naquilo ali, eu posso sim ter a alteração do meu temperamento, mas isso vai impactar diretamente na formação da minha personalidade. Eu vou desenvolver a minha personalidade sempre com aquela sensação de que eu nunca pude ser eu mesma. E o terceiro ponto aí que integra para a formação dos esquemas é a interação com o meio. É a forma como eu vou me relacionar com os meus cuidadores na infância e não só os cuidadores, né? Qualquer pessoa que faça parte da nossa infância, do nosso convívio e que tenha relevância, que tenha significância para essa criança. Então, tinha uma avó que morava junto com ela e faleceu quando ela tinha 5 anos. Essa avó tinha grande significado para ela, morava junto com ela, fazia parte do convívio, e a criança com 5 anos, ela não entende exatamente o que é a morte. Então, essa criança pode desenvolver esquema de abandono na vida adulta. Por quê? Porque para ela, a avó só foi embora, só não voltou mais. Né? E aí eu coloquei entre parênteses, eu sempre coloco isso, podendo haver eventos traumáticos ou não. Por quê? Porque a gente está muito acostumado a relacionar trauma, isso é algo que a gente precisa desconstruir, tá? A gente está muito acostumado a relacionar trauma com uma tragédia que aconteceu, tá? Mas a gente vai entender mais para frente em neurociência que a formação de um trauma não depende de um evento, ela depende de como eu me senti com aquele evento, de como eu reagi àquele evento que aconteceu. Pode passar. E aí a gente precisava de um pouquinho, né, dessa introdução de terapia do esquema para entender todas essas influências e como que o ambiente vai afetar, né? Aqui a gente está falando de estilos parentais, né? Então a gente tem sim algumas formas de se relacionar com a criança que são mais comuns, que hoje a gente já entende que vão gerar esquemas, né? Então, por exemplo, sabe aquela mãe que não deixa a criança fazer nada, que faz tudo por ela, a criança está com 7 anos, mas a mãe ainda dá banho, ainda escova o dente, ainda, né, eu dou comida na boca. O que ela está fazendo? Para ela está cuidando com muito amor e carinho. Mas, na verdade, ela está limitando a autonomia e a competência dessa criança. Então, a gente vai ter um adulto aí, provavelmente, com esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente, talvez com esquema de dependência e incompetência, uma pessoa que não consegue gerir a sua vida sozinha, que precisa sempre estar atrelada a outra pessoa, que precisa sempre da ajuda de alguém, né? Que não se sente capaz de realizar as tarefas rotineiras do dia a dia. Pode passar. Não, pera aí, só um minutinho. Desculpa, essa tarja verde que eu botei aí embaixo é importante, né? Porque não se trata de o pai ou a mãe estar fazendo certo ou errado, né? Então, muitas das vezes, a gente tem filho, gente, sem a menor ideia do que vai fazer ou do que vai acontecer, né? A gente vai aprendendo na prática como ser mãe, como ser pai, no dia a dia, né? Não vem com manual de instrução. Então, assim, não tem certo e errado. Sabe aquela história que a gente escuta falar, mas a mesma quantidade de amor, de afeto que eu dou para um filho, eu dou para todos os outros. Exatamente igual para não ter problema. Vai ter problema, gente. Vai ter problema. Porque se você tem um filho com a personalidade, com um temperamento mais para extroversão, essa criança provavelmente vai ter uma necessidade de demonstração de afeto maior do que aquela criança que veio com um temperamento tímido, distímico, mais fechado. Então, você dá a mesma quantidade de amor e afeto também se aplica. Né? Com as crianças neurotípicas também se aplica. Então, na verdade, quando nasce um filho, a gente precisa conhecer ele para a gente poder saber o que vai fazer. Né?
mas a gente, normalmente, a gente, de uma forma geral, né, mundo, Brasil, que eu estou falando, a gente já acha que já tem ali na nossa cabeça o que fazer. Só que se a gente não conhece aquela pessoa, a gente ainda não sabe lidar com ela, né? Então eu posso ter um irmão mais fechado, mais tímido, eu extremamente extrovertida. Então, com extroversão, eu vou precisar de uma demonstração de afeto, vou ter uma necessidade emocional de vínculo seguro maior do que o que o meu irmão vai ter. Então, quando a minha mãe oferece a mesma coisa para mim e para mim pode faltar. E para ele pode ter sido em excesso. Então, essa coisa de eu amo meus filhos exatamente tudo igual, não funciona. Porque a gente precisa conhecer as pessoas. Quando você começa na vida adulta, você começa a namorar, você não tem que conhecer o seu namorado para entender o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, como ele se sente quando você faz determinada coisa. E você não vai ali no relacionamento se moldando, né? Se moldando que eu quero dizer tipo você se aprendendo a lidar com aquela pessoa, né? Não é você mudar para caber no outro, mas é sobre você saber o que se eu sei que meu namorado gosta muito quando eu faço isso aqui, eu vou fazer sempre. Eu vou fazer mais vezes, eu vou fazer com mais frequência. Se eu sei que ele fica desconfortável quando eu faço isso aqui, quando eu agarro ele em público, ele fica desconfortável, eu não vou fazer mais isso, eu vou só dar um selinho nele em público quando a gente estiver, né, no meio de muita gente. E isso é você literalmente os dois vão se adequando um ao outro, entendendo o funcionamento um do outro. Isso não é diferente quando a gente tem um filho, só que ninguém fala sobre isso. Pode falar, falar, ó, pode passar. Então, a gente tem aí a influência do meio que vai além da família, né? Então, eu fui lá e coloquei essa criança na creche ou na escola, e aí o que que acontece? Ela começou a tirar nota baixa, e aí ela conversa muito na sala de aula, né? Normalmente, quem tem extroversão muito alta vai ter dificuldade de ficar quieto ouvindo o professor, vai conversar bastante na sala de aula, e aí começa o professor a chamar a atenção, aí vem uma nota baixa. Aí esse professor começa assim, ó, tá vendo? Eu sabia que você ia tirar nota baixa. Aí vira para o seu coleguinha e fala assim, se ficar andando muito junto com ela, vai começar a tirar nota baixa também. É isso que você quer? Quer repetir de ano igual ela provavelmente vai? E aí, gente, o professor, mas está sendo cruel. Não, ele está tentando educar da forma que ele conhece, da forma que ele aprendeu e com os esquemas que ele tem, né? Então, essa fala, provavelmente, essa fala repetidas vezes, né? Ela provavelmente vai gerar num adulto um esquema de fracasso. Um adulto que não se acha capaz de ser bem-sucedido, que não se acha capaz de tirar uma nota boa, que não vai, ele acha que ele não vai fazer faculdade mesmo porque ele não vai dar conta de 4, 5 anos tendo que tirar nota boa, porque ele não é bom nisso, ele não. E é isso tudo vai afetar a vida inteira dessa pessoa. E aí, desculpa, o nosso cérebro, né? Isso a neurociência fala, né? A terapia do esquema fala, mas a neurociência traz para gente que o nosso cérebro ele é moldado a partir de repetição, né? Então, se eu detesto academia, mas eu me obrigo lá por determinado tempo fazer aquilo com o tempo, vai ficando uma coisa mais fácil. E com mais tempo vai se tornando algo que faz parte da minha rotina, que já não me exige tanto esforço para que eu tenha que fazer. Mas no começo, quando você tem aquele ranço de academia e você tem que ir, vai ser um esforço absurdo. Vai exigir de você muita determinação, muita força de vontade, muito foco para que você consiga chegar num ponto em que realizar aquela atividade já não é tão esforço para você. Um exemplo mais simples, muito mais simples, é quando você começa a aprender a fazer uma receita, você não precisa da receita, você precisa olhar a receita, olhar onde está escrito, seguir o passo a passo.
Se você passar a fazer aquela receita toda semana, daqui a 2 meses, 3 meses, você vai estar fazendo aquela receita sem olhar e explicando para as pessoas como é que faz, sem nem sequer olhar aquela receita. Então, isso é o nosso cérebro aprendendo por repetição. Quando a gente vira para uma criança repetidas vezes e diz que ela não vai conseguir, isso se torna uma crença enraizada nela. Ela realmente cresce acreditando que ela não é capaz, né? Então, e isso não vale só para os professores, né? Estou usando o exemplo dos professores porque a gente está aqui já na parte da influência do meio. Mas isso acontece também na família, sabe? Quando você chega em casa todo feliz para mostrar que tirou 8 em matemática, porque matemática é difícil para você e você conseguiu um 8, você está todo feliz, e aí sua mãe vira para você, ou seu pai vira para você, mas o seu primo tirou 10. Né? Ah, mas o seu primo já terminou o colégio e passou direto para a faculdade e você ainda está tentando, né? Então, assim, não existe nenhuma forma de comparação saudável, a não ser aquela comparação que você faz com você mesmo, né? Como assim? Onde você estava 5 anos atrás? Você imaginava que você estaria aqui nessa palestra ouvindo sobre terapia do esquema, na graduação de psicologia, né? Então, assim, essa comparação vai mostrar para você o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você é uma pessoa diferente. Essa comparação é saudável. Ah, Flávia, mas e se eu não evoluir? De lá para cá foi só ladeira abaixo. É ótima essa comparação também, porque você vai conseguir olhar para trás e identificar os pontos que falharam e que te levaram a ladeira abaixo, para que daqui para frente você possa mudar, para que daqui para frente você possa redirecionar a rota e fazer o que você fez lá atrás de maneira diferente, por um caminho diferente. Pode passar. E aí a gente chega no trauma, né, gente? Tem Passa mais um aí, por favor. Desculpa. Então, traumas podem ser silenciosos e cumulativos, mas são construídos ao longo de pequenas experiências repetidas. Isso não é especificamente terapia do esquema, isso a neurociência comprova e traz para gente, tá? É um dos conceitos de terapia do esquema, até inclusive por isso eu não consigo, ou eu particularmente, Flávia, né, não consigo mais hoje falar sobre terapia do esquema sem falar de neurociência. Então, para a neurociência, o trauma não é o que aconteceu com a pessoa, mas a forma como essa experiência foi processada internamente, né? Então, por exemplo, se a pessoa cresceu em comunidade, ouvindo tiro o tempo inteiro, tendo que passar no meio de tiroteio, e ela está morando em outro lugar hoje, a vida mudou, ela cresceu profissionalmente, ela não vive mais em comunidade, e aconteceu um tiroteio na rua dela. Ela vai ser impactada pela pessoa que morou nessa rua melhor a vida toda e nunca passou por um tiroteio? Para ela, esse tiroteio não vai ter sido nada demais. Mas para essa outra pessoa que cresceu e se tornou adulta numa área mais segura, numa área melhor, né, do que uma comunidade, a forma como essa experiência daquele tiroteio na rua dela vai ser registrada pode se tornar um trauma, pode desenvolver, inclusive, o transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí aquela pessoa que cresceu em comunidade pode ser aquela pessoa que vai dizer assim: ah, mas que bobeira, que palhaçada, foi só um tiroteio longe, lá no final da rua, não precisa nada disso. Quer dizer, foi besteira, gente? Não é besteira. Besteira não existe, volto a dizer, né? Então, a forma como o trauma vai ser processado, a forma como o que aconteceu vai ser processado é que vai dizer para a gente se vai se tornar trauma ou não, né? Então, eu não preciso que na infância dessa criança a casa dela tenha explodido, pegado fogo ou tido uma enchente. Eu não preciso de uma tragédia para ter um adulto traumatizado.
Do ponto de vista neurobiológico, né, se vocês aprofundarem os estudos em neurociência, vocês vão perceber que um trauma por repetição, né? Então, quando a criança cresce ali ouvindo que ela não consegue, que ela não faz, que ela não pode, isso muda a estrutura de funcionamento do seu cérebro, né? Então, a gente não está falando só de algo subjetivo, a gente está falando de algo físico, sim, de reações químicas que vão acontecer de forma diferente no cérebro dessa pessoa. Pode passar. E aí, gente, na terapia do esquema, isso se traduz em esquemas. Então, quando eu tenho uma criança de 4 anos, que a mãe sai para trabalhar, ela ainda está dormindo, e aí a babá chega, fica com ela, né? E no final do dia, a mãe chega do trabalho, ela está vendo televisão. E aí ela larga a televisão, sai correndo, gruda na perna da mãe e não larga mais. E aí a mãe vira para ela e fala: tá bom, filha, vai ver televisão que a mamãe ainda vai fazer janta. É uma cena comum que todo mundo já viveu ou já viu em algum filme, em alguma série. Só que essa cena repetidas vezes vai dizer para essa criança que ela não vai ter afeto. Toda vez que ela solicita, ela não tem, então ela vai entender que dali ela não vai receber a atenção que ela está pedindo. Então, ela vai se adaptar nesse primeiro momento. E vai chegar um tempo que, por repetição, ela já aprendeu que ela não vai receber carinho. Então, vai chegar um momento em que a mãe vai chegar e ela não vai vir. Ela vai estar vendo televisão, ela pode dizer oi para a mãe de longe, bater com a mão, mas ela não vai vir mais correndo. Então, nesse momento que ela não vem mais correndo, ela se adaptou a essa situação para sobreviver, né? Então, quando você se adapta a uma situação por sobrevivência, porque aquilo ali, ela solicitou afeto, não recebeu, aquilo gera dor, né? Então, você se adapta, eu digo, para sobreviver, por quê? Para não sentir dor. Esse é o nosso objetivo, né? Então, se eu sinto dor, o meu cérebro já identificou aquilo ali como uma ameaça, tá? Na vida adulta, isso vai se tornar desadaptativo. Eu vou ter desenvolvido esquema de privação emocional, onde eu acredito piamente que eu nunca vou encontrar alguém que me ame como eu gostaria, que eu vou terminar a minha vida sozinha, que eu nunca vou ter ninguém que se interesse por mim, a ponto de me dar carinho e afeto do jeito que eu espero, né? E isso vai trazer muito sofrimento para essa pessoa. Ah, mas ela nunca vai se relacionar? Ela vai, mas ela vai estar sempre. Normalmente, quem tem privação emocional tem a tendência a se sentir atraído por quem tem inibição emocional. Então, eu preciso de demonstração de afeto, mas eu aprendi que ninguém vai me dar. Então, eu vou me sentir atraída na vida adulta por quem tem inibição emocional. Eu preciso de demonstração de afeto. Ele não sabe demonstrar afeto ou acha desconfortável demonstrar afeto, então é por essa pessoa que eu vou me sentir atraída. Então, eu vou me tornar, nesse relacionamento, aquela pessoa, eu posso me tornar aquela pessoa extremamente demandante, né? Aquela pessoa chata, pegajosa, que fica o tempo inteiro falando, mas você não fez isso, você não fez aquilo, mas você não me fala isso, você não me fala aquilo. Ou eu posso me tornar naquele relacionamento aquela pessoa que, que vai só sofrendo, né, com aquilo, e não deixa de ser o meu cérebro continuando a repetir aquilo tudo que eu aprendi na infância, que eu não vou receber afeto, né? Quando a gente fala sobre o inconsciente em terapia do esquema, a gente vai falar sobre esses sinais, né? Ah, mas eu não sabia que ele era uma pessoa que não demonstrava afeto quando eu me interessei por ele, mas o seu cérebro sabia, mas o seu inconsciente sabia, né? No esquema de abandono, eu tenho a tendência a me interessar por pessoas não disponíveis, né? Pessoas casadas ou que não querem relacionamentos sérios, que não têm interesse em se apegar a ninguém. E aí é comum você ouvir na clínica, né, o paciente falar, ah, mas eu não sabia que ele era casado, quando não tinha nenhum indício. Tinha, o seu cérebro percebeu.
mas ele não te contou porque percebeu de forma inconsciente. Ah, como é que isso funciona? Sabe quando você fala assim, ó, vamos supor, tô entrando aqui, primeira vez que eu tô vendo Thaís, e aí eu já viro aqui para uma amiga minha, ó, não fica a cara de Thaís. Alguma coisa ali me incomodou, não sei. Meu santo não bateu, é o que a gente escuta por aí, né? O povo fala assim popularmente. E quando você não vai com a cara da pessoa que tu nunca viu na vida e ninguém te falou nada sobre essa pessoa, o que que aconteceu? O meu inconsciente identificou alguma coisa em Thaís que ele associou a algo ruim que me aconteceu. Então pode ter sido o jeito que Thaís dividiu o cabelo é o mesmo jeito que a minha tia dividia o cabelo e minha tia me maltratava. Eu não vou fazer essa ligação, mas o meu inconsciente vai identificar esses sinais e ele já sabe que eu preciso repetir aquelas situações porque é um padrão que eu conheço, né? Então, se é um padrão que eu conheço e o meu cérebro identificou que aquele cara ali tem a probabilidade de ser casado, de não estar disponível, de não querer relacionamento sério, é por ele que eu vou me apaixonar, é por ele que eu vou me interessar, né? Eu já vi um caso uma vez, né, que a paciente chegou falando que ela foi para casa do namorado e aí foi uma correria para chegar na casa do namorado dela. Ela conversou com o porteiro por 5 minutos, mas foi aquela coisa, ela estava chovendo, ela estava entrando, fechando o guarda-chuva, ela falou: caramba, pensei que não ia dar tempo de eu chegar antes dele sair, porque a gente vai em outro lugar, mas foi uma correria, o Uber demorou. E eles tiveram essa conversa por quase 5 minutos. O porteiro falou, né, também que a chuva alagou a garagem, não sei o que aconteceu, e realmente está tudo, o trânsito está ruim. Essa conversa. Ela não tinha visto que o namorado dela estava na recepção do prédio. Quando ela chamou o elevador, ele veio. E aí ela falou com ele, normalmente eles subiram. Quando chegou lá em cima, o pau quebrou. Que ele falou que ela estava dando mole pro porteiro, estava puxando assunto, estava de conversinha. E isso tudo foi crescendo, a discussão foi crescendo, foi evoluindo a ponto dele quebrar algumas coisas em casa, de tacar algumas coisas nela. E aí a psicóloga vira para ela e fala: "E aí você foi embora, né?" E aí ela fala para a psicóloga: "Não, e aí a gente transou loucamente a noite inteira. Porque aquilo ali, ele foi tacando as coisas na parede, aquilo ali foi me dando um negócio, foi dando tesão nela, gente. Ela foi literalmente se sentindo atraída por aquele homem todo, com aquele poder todo ali, né? Por quê? Porque a vida inteira dela, ela viu o pai tratar a mãe da mesma forma. Então não precisa que tenha acontecido comigo, basta que eu tenha presenciado repetidas vezes, né? Como também já tive um caso de transtorno dissociativo de identidade, a famosa múltiplas personalidades, né? Quem já assistiu Fragmentado sabe bem do que eu estou falando, né? A pessoa tem dupla personalidade mesmo. No caso do Fragmentado, ele tinha 24 personalidades, né? E é baseado num caso real, tá, gente? Vocês podem procurar depois o documentário na Netflix que fala sobre o caso do Billy Milligan. E, e aí, essa paciente, ela teve a fragmentação da personalidade dela, não foi por algo que aconteceu diretamente com ela, foi por algo que ela presenciou, né? Porque a gente ali na investigação, durante as sessões de terapia, entendendo tudo que aconteceu com ela, né? Então a gente ali no caminho identifica que a primeira vez que essa personalidade apareceu, ela tinha 11 anos. E aí continua ali o caminho, continua o processo para tentar entender tudo o que aconteceu na vida dela, até que a gente descobre que quando ela tinha 11 anos, ela morava numa fazenda com os pais e ela viu o pai estuprando uma amiga dela, também de 11 anos, no celeiro da casa. Ela abriu o celeiro e ficou em choque observando aquela cena. O pai parou o que estava fazendo, veio, deu um esporro nela e disse que ela não podia contar aquilo para ninguém em hipótese alguma, até que e ela realmente não contou. O pai fechou a porta, foi lá terminar o que ele estava fazendo e a vida dela seguiu normalmente. Normalmente. O que, que aconteceu? Ela desenvolveu uma segunda personalidade completamente reativa,
que assumia o controle toda vez que ela precisava ser defendida. Por quê? Porque naquele momento ela foi tão reprimida que ela passou a não reagir mais a nada, a não se defender mais de nada. Então, gente, é importante a gente entender que os pais não transmitem traumas, eles transmitem padrões que vão estar relacionados também com os esquemas que eles têm, que foram desenvolvidos também na infância e na adolescência deles, né? E que a repetição ela acontece de maneira consciente ou inconsciente a partir dos modelos aprendidos. Tranquilo até aí, gente? Pode passar, Thaís. O impacto na vida adulta, né? Eu já vim falando no meio do caminho já todo o impacto na vida adulta, né? Mas é isso, né? A gente vai ter ali uma adaptação na infância que vai se tornar desadaptativo na vida adulta, e isso vai impactar diretamente na forma como eu me relaciono com os meus namorados, namoradas, os relacionamentos amorosos que eu tiver, vai impactar nas minhas relações de amizade e nas minhas relações profissionais também, tá? Pode passar. Aqui eu trouxe um pouquinho do desenvolvimento, né, do cérebro em neurociência, porque o que a gente vive na infância, gente, querendo ou não, faz parte de quem a gente é hoje, molda quem a gente é hoje, molda a nossa personalidade, né? Então, assim, a gente tem as estruturas aí como o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal, que são importantíssimas na terapia do esquema, onde a amígdala é responsável pelas emoções, né? Onde eu vou ter ali a maior concentração emocional, o hipocampo pelas memórias, né? Pelas memórias conscientes, e o córtex pré-frontal pelo raciocínio. Então, é no córtex pré-frontal que eu ligo o que eu vivi com o que eu senti, né? E muitas das vezes essa ligação a gente não consegue fazer sozinha. Um fato importantíssimo é que a nossa amígdala ela já está formada desde feto, desde o ventre da nossa mãe. Então, quando a gente está sendo gestado por uma pessoa que não queria ter filho, que está extremamente triste porque vai ser obrigada ali, de certa forma, a ter um filho, né? Essa criança já é capaz de sentir a rejeição, porque a amígdala já está formada. Então, ela não sabe o que aconteceu, ela não vai lembrar que a mãe, quando ela estava grávida, a mãe falou que não queria ela, mas ela já sente a rejeição, tá? Então, sim, eu posso ter um bebê que foi adotado aos 6 meses de vida por uma família extremamente funcional e essa criança ter esquema de abandono. Sim, porque ela já sentia, né, que ela ia ser abandonada, ela já sentia que ela não era desejada, que ela era rejeitada de alguma forma. Tranquilo até aí, gente? O hipocampo, que é responsável pela nossa memória consciente, né? Ele só vai estar totalmente formado depois dos 3 anos de idade. E aí eu só vou ter. Por isso a gente não lembra de quase nada da infância mesmo. Tem gente que lembra, mas muito pouco, só não lembra assim, não consegue montar o cenário na cabeça, mas lembra de coisas soltas. Tem gente que nem vai lembrar de absolutamente nada, né? Tem pessoas que vão achar que se lembram, mas é porque de tanto ouvir histórias da infância conseguiu montar o cenário na cabeça, né? E por aí vai, pode passar. E aqui, gente, o cérebro não reage às experiências, né? Mas aprende com elas por repetição. E isso não vale, isso vai funcionar de forma muito mais enfática na infância. Mas isso não vale só para a infância. Para pensar. Se vocês já devem ter escutado casos ou situações ou conhecido alguém que passou por isso, tá? Mas se você pegar uma mulher hoje que está casada com um cara abusivo, que bate, que pratica abuso psicológico, né? Essa pessoa, você vai olhar, essa pessoa está casada há 15 anos. Aí você pensa,
Como que chegou a essa situação? Por que que ela não parou, não se separou lá no começo? Muitas das vezes porque acontece de forma mínima e gradualmente. Então, quando você pega um sapo e taca ele na água fervendo, ele pula, ele corre. Mas se você colocar um sapo na água fria e acender o fogo, ele fica lá até a água ferver. Né? E aí essa mulher vai sair futuramente desse relacionamento, ela vai sair com cicatrizes absurdas. Ela vai sair desse relacionamento se sentindo feia, completamente desvalidada, sem se cuidar. Com o tempo, ela não faz mais unha, não faz mais cabelo, ela não se cuida mais, ela vai despersonalizando. Aí você pensa, se isso acontece com um adulto, imagina o estrago que não faz num cérebro de uma criança que ainda está em formação. E aí deixei essas reflexões aí para vocês, né? E aí, você sabe quem você é? Ou aquilo que você chama de quem eu sou é só quem você precisou ser para sobreviver? Né? E você está vivendo a sua vida ou está só repetindo a forma como você aprendeu a sobreviver? Pode passar, Paige. Deixei algumas sugestões de literaturas aqui que são importantes, tá? Esse primeiro livro é a nossa Bíblia da Terapia do Esquema. É nele que vocês vão encontrar o modelo conceitual, tá? De forma formal, né? Para acadêmicos, para terapeutas. O Reinvente Sua Vida, o Jeffrey Young, que é o fundador da Terapia do Esquema, ele escreveu antes de ter o modelo conceitual todo pronto, mas é um livro muito importante porque ele traz diálogos dele com os pacientes dele, dentro da própria clínica dele, então é um livro fantástico. O Manual de Técnicas em Terapia do Esquema, ele é extremamente didático, com áreas para você fazer as atividades, né? Você pode aplicar em você mesma, tirar material dali para trabalhar com os pacientes. Esse estudo de casos é riquíssimo, porque ele condensa algumas partes dos conceitos e te mostra a aplicação prática, porque ele vai trazer aí muitos casos, né, e a condução deles. Pode passar. Terapia do Esquema com Crianças e Adolescentes. Esse livro é importantíssimo para quem vai atender criança e adolescente, né? Porque na criança esses esquemas ainda estão em formação, então o trabalho de orientação parental com os pais, né? A parceria com os pais no tratamento da criança é fundamental, ou a gente não consegue fazer um bom trabalho. O livro Sua História de Amor, ele traz também algumas atividades, é extremamente didático, traz alguns casos, e ele vai falar justamente sobre olhar para os seus relacionamentos. Vocês podem aí já terminar a palestra pensando, né? O que se repetiu em todos os namoros que vocês tiveram? Alguma coisa se repetiu. Se você olhar para trás, todo mundo terminou comigo por isso. Ou então, ninguém terminou comigo, simplesmente sumiu. Tem uma repetição de abandono aí. Né? Então, o que se repete nos relacionamentos de vocês? Terapia do Esquema para Casais. É um livro fantástico também, porque a terapia do esquema para casais é linda, né? Você entende os esquemas de um, entende os esquemas do outro e ajuda eles funcionarem sem ativar um e o outro, né? Então, é uma coisa que fica muito fácil do paciente entender e de lidar também com isso. Esse livro, Neurociência e Terapia do Esquema, ele foi escrito por uma supervisora minha, tem uma participação minha no último capítulo, vocês vão ver lá na primeira página do último capítulo, que são atividades, né, que eu ajudei a elaborar. E é um livro fantástico que vai trazer o entendimento e a comparação do inconsciente, né? O que muda ali do inconsciente de Freud para o inconsciente da psicanálise, ou perdão, para o inconsciente da terapia do esquema, que vai utilizar aí o conceito de inconsciente da neurociência de Joseph Ledoux. Pode passar. Inclusive, eu coloquei aí o livro Cérebro Emocional, que é do Joseph Ledoux, né? Essa parte aqui é mais sobre neurociência. Esse primeiro livro do Roberto Lente, Neurociência da Mente e do Comportamento, é para quem vai aprofundar em neurociência, gente. Então,
Não se assuste se você pegar um livro desse e não entender nada, porque alguns conceitos são complexos mesmo, a gente tem que parar e voltar na biologia para entender o que ele está falando. E, mas como é que isso se encaixa na psicologia? Gente, se encaixa, e se encaixa muito, né? É totalmente diferente quando você diz para um paciente como que o cérebro dele funciona numa crise de ansiedade, né? Por quê? Porque se você vai num cardiologista e ele fala para você, olha, Isabela, você vai precisar fazer uma cirurgia no coração, aguarda naquela sala ali que eu já estou indo lá te operar. Você vai, Isabela? Não vai. A gente vai querer saber que tipo de cirurgia, para que eu quero fazer essa cirurgia, se é de peito aberto, como é que é, quais os riscos. Então, por que na hora de explicar para o paciente, a gente deixa o paciente no escuro? A gente precisa sim explicar para o paciente, olha, o seu cérebro numa crise de ansiedade identificou uma ameaça que não é real. A crise de ansiedade, ela vem porque o meu cérebro identificou uma ameaça, então ele vai preparar o meu corpo para eu reagir para sobreviver. Só que a ameaça não existe. Essa ameaça não está ali. Não é risco de morte. Então, eu preciso, mas tem várias técnicas para lidar com a ansiedade, você pega uma lista, passa para o paciente. Gente, não adianta. Vou dizer para vocês aqui claramente. Mas respiração diafragmática funciona para crise de ansiedade. Não funciona para todo mundo. Pode funcionar para a Thaís, pode não funcionar para a Isabela, para mim não funciona. Porque o objetivo da respiração diafragmática é você parar o que você está fazendo e dar atenção ao movimento do seu corpo. Se você só respira e não consegue concentrar a sua atenção no como o seu corpo está reagindo a essa respiração, não funciona. O que funciona para todo mundo é o meu cérebro está dando atenção a alguma coisa que não é real. Eu preciso que o meu cérebro pare de dar atenção àquilo ali. Como é que eu faço o meu cérebro dar atenção a outra coisa? Não sei, gente. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque é uma coisa para cada um. Porque o que é interessante para mim não é para Thaís. Porque o que é interessante para Thaís não é para Isabel. Então você precisa, junto com o seu paciente, listar tudo que ele gosta de fazer, listar tudo que relaxa ele, para que vocês descubram juntos o que funciona para ele. Eu tenho pacientes que o que funciona para sair da crise de ansiedade é andar com um caderninho na bolsa e começar a desenhar a paisagem. Qualquer coisa que ela esteja vendo. Entendeu? Tem paciente que desenhar não funciona, que escrever funciona. Tem paciente que desenhar e escrever não vai funcionar. Mas eu ainda não descobri como é que eu vou ajudar esse paciente. Aí você pode, no momento de crise, falar para ele, começa a falar na sua cabeça ou escrever tudo que você está vendo no ambiente com riqueza de detalhes. Então o paciente te liga. Thaís, pelo amor de Deus, eu estou no meio de uma crise de ansiedade, eu não sei o que eu faço, mas... E você vira para ele, para de falar, só me escuta. O que você está vendo? Tô num quarto, tem só uma parede. Mas que cor que é a parede? Tem carocinho na parede? A pintura é perfeita? Tem risco? Tá manchada? Será que alguém já matou um mosquito nessa parede? Mas que pergunta doida é essa, Flávia? É para que ele tenha que prestar atenção na parede. Eu preciso que ele preste atenção em outra coisa. Vocês já viram em filmes? Claro que isso a gente não pode fazer, tá, gente? Mas vou explicar por que acontece nos filmes. Aquele adolescente que está na sala de aula com elástico no pulso, e aí toda vez que ele pensa uma merda, ele começa a puxar e soltar o elástico. Por quê? Porque isso vai gerar dor. E quando eu estou sentindo dor, o meu cérebro é obrigado a parar tudo que ele está fazendo para prestar atenção no que está acontecendo no meu corpo. Então, claro que a gente não vai fazer o paciente sentir dor, né, gente? Mas gelo funciona. Então, em último caso, segura uma pedra de gelo alguns segundos e solta. Pronto. O seu cérebro é obrigado a parar tudo que ele está fazendo e prestar atenção em alguma coisa física que está acontecendo no seu corpo. Por quê? Porque o trabalho dele é te manter vivo. Né? Então, a gente tem aí a linguagem das emoções de Paul Ekman, também um neurocientista excelente, psicólogo também, e vai falar sobre como as emoções vão funcionar aí dentro do nosso cérebro, porque quando a gente
se sente triste, a gente acha que é só uma coisa subjetiva e hoje a neurociência comprova que não é, né? Quando a gente se sente triste, nós temos substâncias químicas liberadas na nossa corrente sanguínea. Então, o seu rim está triste, o seu fígado está triste, a sua imunidade baixa, né? Então, pode passar aí. E eu trouxe esses outros livros aqui que são mais voltados para a infância, né? A gente não tem como falar de terapia do esquema sem falar sobre a teoria do apego do Bowlby. Então, esse livro é um fundamental. Esse livro, Porque o Amor é Importante, ele fala muito de neurociência, né? Sobre esse primeiro vínculo, sobre por que esse amor na primeira infância é importante e a construção do vínculo seguro. E Filhos em Construção é um livro que eu indico, inclusive, para os pacientes. Vai falar, ele é baseado em terapia do esquema e vai falar sobre as necessidades emocionais infantis durante a infância, né? Então, esse livro ajuda os pais a entenderem e a lidar também com algumas situações dos filhos. Pode passar. Eu acho que depois a Thaís vai colocar esse slide lá para vocês, né? Tem meu Instagram aí também para quem quiser seguir. As dúvidas que não derem tempo de tirar, vocês podem me mandar tanto no WhatsApp quanto no Instagram, que eu respondo todo mundo. E a gente tem aí uma turma de grupo de estudo para iniciar agora em abril, né? Eu ainda estou vendo a data, mas a inscrição já está aberta, né? São aulas online que acontecem quinzenalmente, então nós temos 2 aulas por mês. Vai acontecer na terça-feira à noite e é R$ 70 por mês. Quem tiver interessado também pode me chamar lá no WhatsApp depois. Atendimento clínico eu só faço online, só atendo online. E palestra e evento, essas coisas online ou presencial. Tranquilo, gente? Pode soltar o verbo aí, falar as dúvidas que vocês tiverem, perguntar o que vocês precisarem. Flávia, que momento incrível, de verdade. Assim, eu estava conversando no chat que você traz, às vezes, termos, palavras, conceitos muito aquilo que a gente costuma ver na faculdade e pensa que coisa complicada, e você explica ele com clareza, com exemplos, você mastiga ele para a gente. Achei assim maravilhoso, de uma clareza incrível, com detalhes, você detalha bem, sem estender, você consegue detalhar sem tornar maçante. Eu achei assim, sua palestra impecável, maravilhosa. Bom, gente. Falou, vamos abrir aqui para o pessoal, né? Tirar as dúvidas. Quem quiser falar alguma coisa, pode levantar esse emoji de mãozinha. Eu vou convidar vocês para virem aqui compartilhar com a Flávia, talvez tirar alguma dúvida. Mais uma coisinha, Flávia. Eu fui vendo ali no chat, o pessoal ficou assim, apaixonado. Muitos elogios, as indicações principalmente, adoraram as indicações. Em relação a conhecer também, muita gente não conhecia muito profundamente terapia dos esquemas, e assim, foi um momento enriquecedor. A Thaís falou que quer deixar os sinceros agradecimentos, olha só. A terapia do esquema é muito apaixonante, gente. Eu confesso para vocês, no final de semana passado eu participei de uma imersão em trauma de uma psiquiatra e neurocientista de São Paulo. E no final do dia ela perguntou assim: eu queria saber como que vocês receberam tudo isso, como que vocês saem daqui hoje. E eu tive que falar, gente, porque a minha sensação era eu saía daquela imersão mais apaixonada ainda pela terapia do esquema. Eu falei para ela, eu saio daqui hoje mais apaixonada ainda pela minha abordagem, porque um dia inteiro de imersão em trauma e neurociência e não tinha nada novo.
Então, dali eu começava a ver o quanto a terapia do esquema era completa, o quanto a gente estava no caminho certo, né? Então, eu sou realmente apaixonada. Maravilha. E eu acho que você conseguiu transmitir isso bem. A gente consegue ver o quanto você ama isso, brilha no seu olhar passando isso e o quanto isso transmitiu para a gente também. O pessoal falou que foi muito esclarecedor, muito boa. Ah lá, Ai, tá aí. Você é, conseguiu tô entender vendo. do início ao fim. Isso aí. Sim, tem muitas coisas assim que a gente não imagina que pode gerar um trauma e gera, né? Tem um exemplo até que eu não dei, que eu costumo utilizar bastante, que é você imaginar assim, dois irmãos gêmeos, né? E uma mãe ausente que trabalhava em 3 empregos, um pai alcoólatra que ficava em casa para cuidar, né, entre aspas, dos filhos, mas dentro de um contexto de alcoolismo, a gente já imagina tudo que essas crianças viveram, né? Na vida adulta, um deles é um executivo de sucesso que nunca bebeu e o outro se tornou alcoólatra. Quando você pergunta para o irmão que nunca bebeu por que, que ele nunca bebeu, ele responde: porque meu pai era alcoólatra. Quando você pergunta para o irmão alcoólatra por que, que ele é alcoólatra, por que, que ele bebe, ele responde: porque meu pai era alcoólatra. Então, assim, o motivo dos dois é o mesmo. Então, para a gente é só mais uma prova de que a mesma situação significa coisas completamente diferentes para duas pessoas, né? E pode ser interpretada completamente diferente. Incrível, Flávia. Sua pontuação durante a palestra, Eita, pontuação agora também, maravilhoso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Às vezes, Flávio, o que acontece também é do pessoal ficar com vergonha de mandar a dúvida aqui por ser um local aberto, muitas pessoas, mas como você passou o seu contato, tenho certeza que vão entrar em contato pelo Instagram, pelo seu número também. E qualquer coisa, gente, pode abrir o microfone, pode escrever a dúvida aí, não precisa ficar com vergonha, não, porque, ó, às vezes a sua dúvida é de 10 pessoas, mas tá todo mundo assim, ó, será que eu mando? Uhum, exatamente. O Daniel fala no Hablen. E é isso, depois você manda lá para eles o slide, Thaís, e fica essas reflexões aí para vocês, né? Porque não tem como a gente estudar a terapia do esquema e não pensar na nossa infância, né? Não pensar em como foi a nossa adolescência. E vou te falar, se vocês aprofundarem aí os estudos em terapia do esquema, daqui a um tempo vocês não vão estar ouvindo música nem vendo filme e série normal mais. Vocês vão estar sentados assistindo série assim, esquema de abandono. Já fazendo a relação. Exatamente. Uhum, ótimo. Daniel levantou a mão. Pode vir, Daniel, pode falar. Como sempre. A minha dúvida é assim, porque assim, né? Eu acho que a gente já teve umas 2, 3 palestras, né, com você, e eu fiquei assim, tão encantado com a terapia do esquema, né? Porque ela aprofunda tanto, né? O ser humano ali, o sujeito, né? Porque, como você disse, né, ela dialoga com outras abordagens, né, a PCC e essa questão da neurociência, né? E assim, você falando, né? Eu tô no terceiro semestre ainda, né? Mas esses congressos, ele dá muita possibilidade da gente conhecer muita coisa, né? E agora na faculdade a gente está vendo os processos psicológicos, né? Que a gente vê todas essas questões da neurociências, né? Do cognitivo, né? E tal. E aí a minha dúvida é, né? Porque assim, a terapia do esquema, ela
raramente aparece assim, né, como uma disciplina isolada, né? Ou ela aparece ali na psicopatologia, ou então como técnicas psicoterápicas, né? Qual é a minha dúvida assim é como que você indica assim para a gente se aprofundar, porque eu vejo que é muito interessante, né? Porque é uma abordagem terapêutica que ela olha para a infância, né? Ela olha para o sujeito ali. Também tem a questão da terapia de casais, que eu acho muito incrível, né? A gente estava até desenvolvendo, né? Antes eu estava na triagem com essa questão da psicanálise, né? E aí também a gente também trazia algumas referências da teoria do apego, né? Mas isso é outro ponto. E eu cheguei a ler sobre a teoria do apego. Eu amo esse livro, né, que você passou. Eu gosto muito dele, ele é muito interessante. Dá para abordar ele em vários temas, sabe? Inclusive com a psicanálise. Sim. Mas a minha dúvida é, na verdade, eu queria qual a sua indicação assim que você nos dá para a gente se aprofundar na terapia do esquema, né? Porque é muito interessante. Então, a terapia do esquema ela é muito pouco difundida, né? Eu estou sempre aceitando tudo que é palestra em tudo que é lugar, justamente por isso, né? Dou palestra em outras universidades também. Inclusive, se vocês quiserem levar para a universidade de vocês, pode falar, a gente marca, faz online, né? Não tem problema nenhum. É, mas nós realmente não temos uma disciplina de terapia do esquema nas universidades. As universidades só trazem a terapia do esquema para dentro do espaço acadêmico quando tem alguma palestra ou quando algum professor conhece a terapia do esquema e cita dentro da aula, mas não tem conteúdo de terapia do esquema no espaço acadêmico ainda, né? Não é uma abordagem. E mesmo se tivesse, seria algo muito superficial, como é a TCC, a psicanálise, que a gente precisa aprofundar depois, né? Então, hoje, assim, eu acho que o quanto antes melhor. Então, não importa se você está no primeiro, no segundo, no terceiro período, né? Eu comecei a formação em terapia do esquema no segundo período, né? No terceiro período, eu já estava estagiando em terapia do esquema, com atendimento clínico, né? Então, o quanto antes, melhor. E a melhor forma de começar é esse primeiro livro que eu falei, que é a Bíblia da Terapia do Esquema, que é esse que tem um pega-vareta, tipo umas varetas do pega-vareta na capa. E assim, tudo que for formação, curso, grupo de estudo que você puder e tiver indicação, é claro, né? Para participar e você puder participar, participe, porque vale muito a pena. Agora, a formação oficial em terapia do esquema só tem na Weiner, que foi quem trouxe a terapia do esquema para o Brasil, né? É a formação mais bem conceituada, mas ela é em torno aí de R$ 10.000, é presencial, muitas das vezes no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio só teve uma vez. E pós-graduação em terapia do esquema, nós só temos da ArtMed pela PUC do Paraná, que também é bem caro, né? Está cerca de quase R$ 7.000, 6 mil e pouco. Total, valor total, tá? Por mês aí sai 500 e pouco. Então, assim, é caro, é puxado, é salgado, mas cursos de formação já nos capacitam para atender. A gente tem a psicologia como uma formação generalista, palavras do conselho, tá? Eu fui estagiária do conselho por 2 anos, né? Então, a gente tem a psicologia como formação generalista. Então, se eu saio da faculdade de psicologia e resolvo trabalhar só com avaliação psicológica, eu não preciso de uma pós-graduação para isso. Eu tenho que me sentir capacitado para isso. Isso significa que você tem que ter direcionado durante a faculdade seus estudos para o que você quer atuar, né? E isso, o conselho de psicologia é uma liberdade que o conselho de psicologia dá para o psicólogo. O código de ética nos exige que estejamos